Oi, gente, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouquinho sobre Itamar Franco. Itamar Franco foi um político brasileiro que construiu toda a sua carreira em Minas Gerais. Tornou-se presidente do Brasil em 1992, quando ocorreu o impeachment de Collor. Itamar Franco nasceu em Alto Mar, foi registrado na Bahia, mas cresceu em Minas Gerais. Seu primeiro cargo na política foi como prefeito de Juiz de Fora. Defendeu a emenda Dante de Oliveira e atuou na Assembleia Constituinte de 1987. Foi eleito vice-presidente na eleição de 1989. Tornou-se presidente no final de 1992, depois do impeachment de Collor. Nascimento de Itamar Franco. Itamar Augusto Cautiero Franco nasceu em 28 de junho de 1930. A respeito de seu nascimento, as informações podem se desencontrar, pois ele nasceu em alto mar quando sua mãe fazia uma viagem de navio do Rio de Janeiro a Salvador. No entanto, seu registro de nascimento foi feito em Salvador, no mesmo dia em que ele nasceu. Além disso, há certa divergência acerca do ano de nascimento do ex-presidente, pois alguns registros afirmam que foi em 1929 e outros em 1931, mas a informação mais aceita é de que ele nasceu em 1930. Seu pai, Augusto César Franco, faleceu alguns meses antes de seu nascimento. Itália Cautiero Franco, sua mãe, criou em Juiz de Fora, cidade do interior de Minas Gerais. Foi nessa cidade mineira que Itamar Franco formou-se, realizando os cursos primários e secundários entre os anos de 1935 e 1948. Ainda em Juiz de Fora, Itamar formou-se em engenheiro, concluindo seu curso na Escola de Engenharia de Juiz de Fora em 1954. Carreira política de Itamar Franco. Itamar Franco deu início à sua carreira política em 1954, mesmo ano em que ele finalizou sua graduação. Sua primeira experiência política foi como vereador de Juiz de Fora, concorrendo pelo Partido Trabalhista, o PTB. Itamar Franco não conseguiu eleger-se em 1960. Ele concorreu à prefeitura da mesma cidade, mas também foi derrotado. Foi só no período da ditadura militar é que sua carreira decolou-se. Ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, e conseguiu se eleger prefeito de Juiz de Fora em 2 mandatos. Ao todo, Itamar Franco ocupou-se a prefeitura de Juiz de Fora de 1967 a 1974, mas deixou sua posição para concorrer a novos cargos. Em 1974, ele concorreu ao Senado pelo MDB. Conseguiu o cargo e sendo um dos 16 senadores do seu partido eleito naquele ano. No Senado, Itamar Franco fazia parte da frente dos políticos que defendiam o retorno da democracia ao país. Defendeu uma mudança ao parlamentarismo e na eleição presidencial de 1978 apoiou Ela Bentes, candidato derrotado por João Figueiredo. A abertura democrática do país fez com que o partido MDB se convertesse em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 1982, ele foi reeleito ao Senado pelo MDB, mas a partir daí perdeu forças no interior do partido. Isso acontece porque ele era um defensor das direitas já. No PMDB, havia muitos que não apoiavam a emenda, porque apoiavam uma possível candidatura à presidência de Tancredo Neves, pelo voto indireto. O desentendimento entre Itamar Franco e membros do partido enfraqueceu a possibilidade de escolher como candidato ao governo de Minas Gerais. Esse enfraquecimento abre a possibilidade para que Newton Cardoso fosse indicado como candidato do partido. Então Itamar Franco abandonou o PMDB e filiou-se ao Partido Liberal, o PL. Na disputa pelo governo, ele foi derrotado pelo próprio Newton Cardoso, por uma diferença muito pequena. Nessa eleição, a votação se encerrou da seguinte maneira: Newton Cardoso, 47,12%, e Itamar Franco, 42,21%. Carreira política de Itamar Franco. Itamar Franco deu início à sua carreira política em 1954, mesmo ano em que ele finalizou sua graduação. Sua primeira experiência política foi como vereador de Juiz de Fora, concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Itamar Franco não conseguiu eleger-se. Em 1960, ele concorreu à prefeitura da mesma cidade, mas também foi derrotado. Foi só no período da ditadura militar que sua carreira decolou. Ele se filiou ao Movimento Democrático Brasileiro, o MDB,
e conseguiu se eleger prefeito de Juiz de Fora em 2 mandatos. Ao todo, Itamar Franco ocupou a prefeitura de Juiz de Fora de 1967 a 1974, mas deixou a posição para concorrer a novos cargos. Em 1974, ele concorreu ao Senado pelo MDB, conseguindo o cargo e sendo um dos 16 senadores que seu partido elegeu naquele ano. No Senado, Itamar Franco fazia parte da frente de políticos que defendiam o retorno da democracia, defendeu uma mudança para o parlamentarismo e, na eleição presidencial de 1978, apoiou Euler Bentes, candidato derrotado por João Figueiredo. A abertura democrática do país fez com que o MDB se converteu em PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro. Em 1982, ele foi reeleito ao Senado pelo PMDB, mas a partir daí perdeu a força no interior do partido. Isso acontece porque ele era um defensor das direitas já. No PMDB havia muitos que não apoiavam a emenda, porque apoiavam um possível para a candidatura à presidência de Tancredo Neves, pelo voto indireto. O desenvolvimento entre Itamar Franco e membros do partido enfraqueceu a possibilidade de escolhê-lo como candidato ao governo de Minas Gerais. Esse enfraquecimento abriu a possibilidade para que Newton Cardoso fosse indicado como candidato do partido. Então, Itamar Franco abandonou o PMDB e filiou-se ao Partido Liberal, o PL. Na disputa pelo governo, ele foi derrotado pelo próprio Newton Cardoso, por uma diferença muito pequena. Nesta eleição, a votação se encerrou da seguinte maneira: Newton Cardoso, 47,12%, Itamar Franco, 42,21% na Assembleia de 1987. Depois que foi derrotado na disputa pelo governo de Minas Gerais, Itamar Franco retomou seu cargo de senador e atuou em um dos momentos mais importantes da história recente do Brasil. Ele foi um dos constituintes na elaboração da Constituição de 1988, apoiando medidas como direito de voto aos 16 anos, nacionalização do subsolo do país, rompimento das relações diplomáticas com países que promovessem segregação racial, Oi, gente, bom reforma dia. Hoje eu vou agrária. falar sobre participação de Itamar Franco no governo do Collor. Em 1989, Itamar Franco recebeu um convite que promoveu um grande reviravolta em sua carreira política. Fernando Collor, candidato à presidência pelo inexpressivo Partido da Reconstrução Nacional, PRN, chamou para compor sua chapa como vice. Itamar aceitou o convite e, para tanto, precisou se desfiliar do PL para filiar-se ao PRN. A escolha de Itamar Franco cumpria dois papéis muito importantes para Fernando Collor, pois o ajudaria a conquistar votos em Minas Gerais, uma das zonas eleitorais mais importantes do papel. Além disso, um político de caráter estatizante como Itamar Franco diminuiria um pouco da desconfiança sobre Collor, um político abertamente liberal. Collor e Itamar Franco saíram vitoriosos nessa eleição, obtendo 53% dos votos no segundo turno. Uma vez emposados, eles nunca se entenderão inteiramente, e a relação entre presidente e vice ficou ruim, ao ponto de Itamar Franco romper com o PRN. E é importante lembrar que desse descontro era fruto das diferenças ideológicas entre os dois. Para saber mais sobre esse periódico polêmico da história da democracia brasileira, leia Governo Collor.
Oi, gente, meu nome é Maria Clara e eu vou falar um pouquinho sobre Itamar Franco.